Eu sou Florência Ferrari, sou antropóloga de formação. Desde os 19 anos eu trabalho com edição, trabalhei numa revista acadêmica, depois trabalhei na COSAC e na IFE durante 13 anos, e há 4 anos eu estou à frente da UBU, editora. Bom, talvez eu não me lembre, né? Acho que deve ter entrado pelas bibliotecas dos meus pais, que sempre tiveram livros dos meus pais, meus avós, na verdade. Mas, falando mais especificamente sobre o trabalho de edição, quando eu estava na faculdade, na antropologia, fazendo ciências sociais, a gente se juntou num grupo de amigos antropólogos, alguns um pouco mais velhos, já começando mestrado e doutorado, e a gente queria fazer uma revista da antropologia, mas que não fosse acadêmica. E aí a gente se juntou para fazer a Sexta-feira, revista de Antropologia, Artes e Humanidades. Era uma revista que a gente queria que ela pudesse fazer uma ponte entre o conhecimento que era feito na academia e para um público mais amplo e também com com tons com outros textos que tivessem tons muito diferentes, desde poesia, teatro, entrevistas, enfim, uma maneira mais transversal de ver o conhecimento e ao mesmo tempo muito ancorado na antropologia. E aí a gente fez essa revista ao longo de 7, 8 anos, foram 9 números e foi a minha primeira experiência, assim, onde eu tive que aprender uma série de coisas técnicas e também a base do que significa editar, né? Enfim, acho que essa foi a primeira grande experiência, assim, de como foi o processo produtivo de um livro, a edição mesmo na minha vida. Então, assim, eu não tenho uma idealização da leitura na infância. Eu fui uma criança que leu bastante. Meu pai sempre fala, você devorava livros. Eu tenho uma filha, tenho 2 filhas. E a mais velha devorava livros. Eu ficava impressionada. Como que ela é tão pequena devorando livros? Meu pai falava, você era igual. Mas eu não lembro, assim, eu não tenho tanto essa fetichização da minha infância como uma leitora. Eu lia e sempre gostei de ler desde pequena. Mas eu acho que até diferente a coisa de editar, ela não tem muito a ver com a leitura, eu acho. Ela tem uma outra tara. Bom, a UBU nasceu em setembro de 2016. Ela foi resultado, na verdade, de um processo de fechamento do lugar onde eu trabalhava antes, que era a COSAC na IFE. Eu trabalhei por 13 anos na COSAC. Eu comecei lá quando eu tinha 26 anos, como freelancer primeiro. Peguei um livro para editar, como o meu primeiro livro, numa edição terceirizada, que era o livro do Eduardo Viveiro de Castro. Depois eu fui assistente do Augusto Mas, que me convidou para trabalhar lá. E nos últimos 4 anos eu fui diretora editorial. Então, a minha trajetória profissional, ela se deu na COSAC e na IFE. Foi onde eu aprendi tudo, assim, a pensar o livro, a pensar como se estrutura uma editora, a pensar cada objeto, né, na discussão junto com o projeto gráfico, enfim, minha escola, né? Então, quando o Charles Kozak decidiu fechar a COSAC na IFE em dezembro de 2015, bom, em primeiro momento era, bom, estamos desempregados, o que vamos fazer? Vamos nos empregar no mercado ou vamos montar um projeto próprio? E aí, nas conversas com um monte de gente e com a minha sócia, que era diretora de arte da COSAC, a gente resolveu abrir, montar uma nova proposta para continuar fazendo as coisas que a gente fazia. Porque na COSAC a gente teve muita autonomia para pensar projetos, né? E aí isso nos deu muita experiência para pensar projetos nós mesmas, né? Então, quando a gente decidiu abrir o UBU, foi um empreendimento meio familiar. Eu pedi para uma super meio tia minha que pode fazer investimentos para me ajudar a abrir, mas foi de uma coisa muito pequenininha, assim, a ideia era fazer uma editora muito enxuta. A gente tinha algumas coisas muito claras
na COSAC, né, das coisas que funcionavam e também muito claras das coisas que não funcionavam. Então era muito claro que a gente precisava ter uma equipe muito enxuta. E aí eu estou te falando de um plano de negócios, né? Assim, o objetivo final é ter uma editora que publica textos de intervenção, a gente vai falar um pouco disso, mas para botar isso de pé, eu tive que passar por um caminho que foi montar um negócio que fosse sustentável, porque eu vinha de um momento de uma sensação de fracasso, assim, do ponto de vista do negócio. A COSAC foi uma grande intervenção cultural do ponto de vista do conhecimento e do que foi disponibilizado para os leitores brasileiros, mas do ponto de vista do negócio, né, enfim, de ser sustentável, tinha sido muito frustrante. Então, uma das primeiras coisas era que a editora tinha que sobreviver, tinha que ser uma editora que fosse sustentável para que ela pudesse perdurar e não tivesse dificuldades para continuar publicando. Então, a gente montou uma equipe muito enxuta, muito bem escolhida, com pessoas muito engajadas, e a gente começou a gente conseguiu trazer 35 títulos da COSAC, em geral eram títulos acadêmicos, não de literatura, acadêmicos mais de antropologia, filosofia, algumas coisas de design, de arquitetura. E isso foi meio o núcleo assim, do começo da UBU, mas a gente já imediatamente começou a pensar projetos próprios, inclusive os projetos que a gente pensou em 2016 foram já muito exitosos. A gente fez Os Sertões com a Valnice, que era um projeto que estava lá na COSAC, mas a gente terminou. A gente lançou o livro do Jacaré Não, do Antônio Prata, que hoje é o nosso maior best-seller, digamos. E o livro do Dunker logo depois, do Christian Dunker, o Reinvenção da Intimidade, e a gente já foi criando um catálogo que já tinha uma nova cara, que é a cara da UBU hoje, do qual eu vou falar agora, que ela foi se encaminhando para ser uma editora principalmente de não ficção. A área de ficção contemporânea está muito disputada. Logo depois a Todavia abriu e também a gente entendeu que tinha propósitos diferentes, e a gente ficou mais focado, então, num catálogo de não ficção que fosse, ao mesmo tempo, livros de referência na área, às vezes livros antigos, né, de referência, tipo Argonautas do Pacífico Ocidental, que é um livro clássico, formador em antropologia, ou então agora a gente acabou de lançar os escritos do Rousseau, ou então a Origem das Espécies, numa edição super caprichada do Darwin. Então, assim, peças, né, de referência do pensamento ocidental. E, por outro lado, muito atentas ao debate contemporâneo, publicando textos muito recentes de autores de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, que estão atentos a, de alguma forma, nomear os fenômenos que estão acontecendo agora e refletir com profundidade e, ao mesmo tempo, tendo uma linguagem mais acessível, não para um público acadêmico já formado e dentro de um certo jargão, né? E sim privilegiando esse conhecimento aprofundado, mas com uma linguagem acessível que possa afetar o maior número de pessoas possíveis. Então, hoje eu diria que a vocação da UBU é participar do debate contemporâneo, ainda mais que se fez isso mais urgente no Brasil, trazendo textos, traduzindo e publicando textos de brasileiros que estejam refletindo sobre a nossa realidade, de diversas perspectivas da psicanálise. Então, o que acontece com o sujeito quando você tem uma sociedade no nível de aceleracionismo que a gente estava vivendo, quais são os tipos de patologias que acontecem, ou então todo o debate antirracista, que são vários livros a gente tem publicado nesses últimos meses, ou então temas sobre tecnologia, enfim, olhando a sociedade de diversos pontos de vista e trazendo as reflexões que a gente encontra com mais propriedade, mais qualificadas para falar sobre esses assuntos. Então, me dá muito gosto poder imaginar uma editora como uma espécie de como um agente na sociedade, em que ela faz mediações entre pessoas, né? Entre autores e leitores, entre a universidade e um público que está se formando, tanto com os livros como com os eventos também, né? Quando você faz os eventos, você sente isso de uma maneira um pouco, talvez, mais
física, assim, né? Você vê as pessoas propriamente tendo esses encontros, mas atuar nessa interface, né? De mediação mesmo, de propor coisas que podem ter uma reverberação na sociedade, que pode alimentar um debate sobre determinados temas. Bom, a gente é uma editora enxuta, mas alguns dos livros que a gente publica acabam tendo uma repercussão bastante grande, né? Então, assim, e aí, quando eu falo grande, eu tenho sempre que fazer uma parte para lembrar que o público leitor no Brasil é muito reduzido, né? Então, a gente está falando de uma sociedade de mais de 200 milhões de pessoas. Eu não tenho na ponta da língua a quantidade de leitores, mas bem dentro dos leitores, os leitores que são leitores críticos, né? Que não são só leitores de textos mais corriqueiros, coloquiais, é muito mais reduzido. Então, a gente nasce como uma editora de nicho, né? A gente sabe disso, é uma editora que imagina tá se comunicando com um público já leitor, que já tem uma formação como leitor e que está buscando ter uma experiência de reflexão, né? Encontrar no livro e não, né, buscar no livro respostas ou incentivos, estímulos para pensar, né? Que acho que é um pouco o que um texto num livro pode prover, né, do nosso catálogo. Então, assim, são discussões que muitas vezes estão nas redes, as pessoas estão discutindo os temas que a gente está abordando nos livros, mas a leitura, ela tem um outro caráter, ela tem uma outra profundidade, ela tem uma outra experiência para uma pessoa, né? Então, uma coisa é a pessoa assistir um debate ou ver os comentários num post sobre determinado assunto. Outra coisa é ela ter uma experiência da leitura sobre aquele assunto e ela poder refletir, né, no momento da intimidade, do silêncio, da casa dela, da vida dela, ou então no meio do mundo, mas é uma experiência interna, né, interior, a da leitura. Você lê e você pensa sobre aquilo e você mesmo é obrigado a tirar uma conclusão sobre aquilo, ou então não saber muito bem o que fazer com aquilo, que também é bom, né? Ficar instigado pelo que a leitura te promove. E aí, do ponto de vista da UBU, o que acontece a gente precisa vender, assim, falando em números, assim, a gente precisa vender 3.000 exemplares de um livro para ele não ser um prejuízo. E, de preferência, a gente precisa vender 2.000 em 8 meses ou 10 meses. Então, isso é um corte para a editora. Muitas vezes eu acho que os editores ficam muito tentados a fazer livros que não vendem isso, porque é um livro que você gosta, ou é um livro de um amigo, é um livro do seu coração, ou é uma coisa que te inspirou e você quer publicar. Mas se ele não vender 2.000 exemplares em 8 meses, não vale a pena fazer numa editora que se queira sustentável. Então, a gente tem alguns parâmetros de corte, digamos, né? Assim, nessa estrutura que são 8 pessoas na editora trabalhando, e das quais 2 são sócias, tem 2 estagiárias, então, assim, é uma equipe pequena mesmo. A gente, com essa estrutura, a gente consegue se manter se a gente tiver esse parâmetro, né? Então, tem livros que a gente lança e vende muito mais, tipo o livro do Fanon, agora, Alienação e Liberdade, que é um livro super de nicho, né? Um livro sobre escritos psiquiátricos, principalmente na Argélia, mas é um livro do Fanon, que é um clássico e está muito, muito ativo no debate, né? Recuperado no debate antirracista. E aí a gente vendeu, sei lá, 2 edições em 3 meses e está reimprimindo. Então, para a gente é um sucesso, né? Esse tipo de livro garante muito mais do que a sustentabilidade da editora, permite que a gente possa reinvestir esse valor em livros novos, em novas traduções, enfim. Então a gente conseguiu mais ou menos equacionar a editora de um jeito que a gente possa fazer livros que tenham esse público entre 2.000 exemplares, né? Entre 2.000 e 20.000. Sei lá, o livro do Dunker vendeu quase 20.000. Então esse é o nosso espectro, né? São nossos leitores potenciais, né?
Por outro lado, a gente percebe também que a gente não chega em muitas pessoas que poderiam ser nossos leitores. E aí é o problema da capilaridade no Brasil, das vendas, da divulgação. E aí é um desafio. A gente sempre trabalhou com muito forte as mídias sociais, mas quando você vê que a Companhia das Letras tem 600 mil, 500 mil seguidores, você fala, tem um potencial de leitores, que obviamente nem todos os leitores da companhia seriam leitores da Ubu, eles têm muitas linhas diferentes, mas eu acho que o potencial ainda é maior do que o que a gente consegue atingir hoje. Então tem um campo ainda de trabalho para expandir isso, mas o que eu posso te dizer é que hoje, dentro da equação da editora atual, com o número de pessoas que a gente tem e a escala de livros que a gente está vendendo, a gente está numa equação viável. Então é um pouco assim, se a gente conseguir crescer mais, a gente fica mais folgado, né? Tem um pouco mais de folga e também um pouco mais de capacidade de investir em projetos também mais caros ou mais demorados, que são coisas que hoje em dia a gente não consegue fazer. Então, teria que tem um livro incrível, mas são 800 páginas ou, sei lá, tem coisas que a gente não consegue fazer hoje, a gente tem que abrir mão. Mas é uma coisa que a gente sente como um crescimento orgânico, né? E também tem uma outra coisa interessante, que é que quando você tem uma editora de nicho, você tem um determinado público com o qual você trabalha. Então não adianta alguém me trazer um livro que até poderia vender muito bem, mas de uma área que não é a área que eu trabalho. Porque o que acontece? Você ter um núcleo, né, significa que você tem um certo mailing, uma certa quantidade de seguidores no seu Instagram, você sabe mais ou menos quem são os professores daquela área, então você se comunica com eles, você sabe quais são os eventos, então você vai num evento e leva vários livros que tem a ver com aquele público, etc, etc. Então, um livro que não tem nada a ver, vou te dar um exemplo óbvio, sei lá, um livro de culinária. Eu adoro livros de culinária, eu consumo livros de culinária, eu acho lindos e ótimos, mas eu não sei vender esse livro. Eu não tenho dentro do público da Ubu, que está consolidado, um público de consumidores de livros de culinária. Embora a gente saiba que quem consome livros de culinária seja um público transversal e que muitos dos meus leitores também consumiriam livros de culinária, mas é diferente, porque se tiver um evento, as feiras de culinária, eu nem sei quais são esses eventos, né? Então, isso que também é muito importante para essa equação saudável, reforçar os núcleos que a gente já tem, né? Então, assim, comecei a fazer psicanálise. Se eu lanço um livro de psicanálise, ninguém sabe que a Ubu é uma editora de psicanálise, mas a partir do momento que eu lanço o Winnicott, que é um grande autor e que todo mundo vai saber que esse autor vai conhecer as obras, vai saber que ele vai ter muita repercussão, o fato das obras dele voltarem a estar disponíveis, vai fazer com que a Ubu seja associada à psicanálise. Então eu posso ter com mais tranquilidade ampliar esse catálogo e ir publicando outras coisas de psicanálise. E assim um pouco com tudo, né? Assim, com ciências, a gente não publicava nada. Aí a gente publicou Origem das Espécies, aí a gente publicou Revolução das Plantas. Então a gente consegue publicar algumas coisas que têm a ver com esses dois livros, embora o Origem das Espécies a gente tenha publicado porque é uma obra do pensamento ocidental, que não precisa motivação para publicar, simplesmente fazer uma edição clássica, bem feita, cuidadosa, com uma super tradução, um monte de aparato crítico e tal. E o Revolução das Plantas, ele dialoga com o Darwin e com os outros livros que a gente publica. Então, também é um pouco você ir fazendo um catálogo que todo ele conversa. Então, de modo que os leitores que leem um livro sempre vão se reconhecer em algum outro livro da editora, né? Porque a gente promove esses debates, esses diálogos entre os livros. É importante sempre a relação, você pensar na audiência, né? Você pensar com quem você está falando, a comunicação. O livro é um veículo de comunicação com um determinado público. E esse público você vai atingir com o livro, mas você também vai atingir com a sua comunicação, né, suas formas, com as mídias sociais, com as newsletters, com a comunicação da editora, ou no caso da Mário, da instituição como um todo. Então, nunca você pode esquecer que tem uma audiência do outro lado e qual é o tamanho dela e o que ela espera. Enfim, quando você faz o livro, sempre a audiência está presente, né? Quando você vai decidir a capa, quando você vai decidir o formato, tudo, né?
Então, a nossa coleção, por exemplo, de livros de antropologia é uma coleção que foi pensada para um público de estudante cabeçudo da universidade, que vai grifar aqueles textos, que vai usar 1000 vezes, que os livros vão ser carregados na mochila, e que depois de 10 anos vai abrir e vai grifar de novo. Então tem que ter margem, eles têm que abrir muito bem, tem que ter uma mancha boa. Então essa adequação, né, do objeto e do livro para a sua audiência, ela atravessa desde o pensamento e o conceito do livro até toda a comunicação depois para vender os livros, porque também não adianta nada fazer os livros e mantê-los no depósito. Então, quando você começa a pensar um nome meio de qualquer coisa, cada ideia que você tem, ela descarta o nome que você escolheu por algum motivo. Então, não, esse não porque já tem alguém. Esse não porque o logo não vai dar certo o logo. Ou então o logo vai ficar ruim. Ou então não é bom para logo. Esse era um dos argumentos na discussão com a minha sócia, que é designer. Ou então esse aqui é muito chavão, é muito clichê. Ou esse é muito, não soa bem, a gente vai ter que soletrar. Ou, enfim, então esse monte de não, esse não pode por tal coisa, acaba te deixando meio perceptivo para uma coisa que pode funcionar em todos os sentidos, né? Então num desses brainstorms a gente caiu no Ubu. E aí o Ubu, a ideia da Ubu é o seguinte, ele é um personagem. O Bourret é o personagem de uma peça do Alfred Jarry, que é um francês da virada do século, que era um cara super experimental, maluco, andava de bicicleta assim pela rua armado. Ele foi assim, influenciou o teatro do absurdo do Beckett, influenciou o Duchamp, o Picasso. Ele era uma figura assim controversa, militante, política, experimental, meio também uma coisa assim solta, né? Uma coisa leve. E aí o personagem, o Bourret, é um personagem meio escrotão, é um assim grotesco, é um político grotesco. Inclusive ele foi usado na França, o Bourret é meio metáfora para falar de político grotesco e foi usado muito para falar do Trump, por exemplo, né? Um cara que faz piadas sexuais, enfim. Então, a palavra, o personagem, não nos interessa tanto quanto o autor, que é esse cara que produz. E o Alfred Jarry, ele é o criador da patafísica, que é que ele chama de ciência das soluções imaginárias. Então, todo esse universo assim do Jarry, que é muito sedutor, muito fresco, muito experimental, inovador, foi uma inspiração para o nome da Ubu. Mas, além disso, ele era um bom nome, ele era curto, ele era fácil de falar, enfim, era bom para o logo, trazia várias outras coisas que lembrava o Ubuntu, que tem uma coisa bonita com a África, que acho que é uma energia enfim, agora não lembro direito, mas tem uma coisa positiva. Enfim, todas as associações em volta do nome. Além disso, tinha uma coisa assim meio... O U, né? O U tem uma coisa meio incômoda. A gente também... vamos botar isso junto também. É bom ter um incômodo, é bom não ser uma coisa da zona de conforto, né? Então, todas essas pequenas coisas somadas acabaram levando a gente para assumir esse nome. Bom, você me pergunta de rotina no meio de uma pandemia em que a gente está trabalhando em home office. Mas eu vou falar um pouco de como era e um pouco de como está sendo. A gente trabalhava numa mesa, num coworking, que a gente aluga as mesas, do Álvaro Razucchi, que é um arquiteto que tem um coworking ali no Largo do Arouche. Um lugar que a gente divide com a revista 451, então tinha um ambiente muito positivo, assim, de troca, de promiscuidade cultural. Sempre que alguém fazia uma reunião com um, acabava conhecendo o outro, ou apresentando, tomando um café. Então tinha um clima muito gostoso, assim, de trabalho. E
E aí a Ubu a gente trabalha o máximo que a gente consegue de uma maneira horizontal. Então, assim, a gente divide, obviamente, as funções, porque senão seria uma perda de tempo, mas todas as pessoas têm muita flexibilidade para assumir, se for preciso, alguma tarefa do outro. Então, é como se a gente fizesse cada coisa fossem meio em duplas. Assim, agora a gente já estabeleceu isso um pouquinho mais oficialmente, mas assim, por exemplo, o site novo que a gente mudou. Tem 2 pessoas, todo mundo sabe mexer no site, já falei isso em alguma entrevista, todo mundo sabe entrar no admin e trocar um título ou arrumar um erro numa sinopse. São coisas que as pessoas todas, menos a Elaine, que não mexe nisso, que é a diretora de arte, mas assim, todas as outras pessoas, elas conseguem entrar no site e arrumar. Mas, obviamente, a gente tem uma das pessoas que tem a função de subir o título, fazer o cadastro, etc, etc. Mas essa possibilidade de que mais de uma pessoa possa mexer faz com que a gente fique pouco, por um lado, dependente. A editora tem uma certa autonomia de quem está disponível. E também de cooperação, sensação de cooperação, né? Também de pertencimento. Alguém vê que tem alguma coisa errada, já vai lá, entra e mexe, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem talvez seja uma forma muito pouco comum, a gente não tem um editor dentro da editora. Eu trabalho como editora, mas como faço muitas outras coisas, não fecha todos os livros, obviamente. Então, a gente tem uma editora terceirizada, sênior, que é a Maria Emília, que é uma super profissional, que trabalhou 30 anos na Companhia das Letras, e que ela faz, no começo ela fazia mais livros de literatura, e agora ela tem editado muitos livros pra gente, porque nessas eu fico muito mais tomada com questões de relacionamento e de fechar com os autores e pensar nos títulos e na comunicação, etc. Então, às vezes, o trabalho mais detalhado de edição, a Maria Emília acaba fazendo. Mesmo assim, um ou outro livro eu faço. E a Isabela também, eventualmente a Isabela Sanches, que é assim, a coordenadora geral da editora, que faz de tudo, é uma pessoa das mais talentosas que eu conheço, porque é isso, ela edita um texto e ela também faz programação do site e ela também faz planilhas de Excel lindas, maravilhosas no financeiro. Então é uma pessoa assim incrível. E aí você tem, enfim, conhecimentos específicos. A Júlia, que é minha assistente, ela fez letras e sabe super bem inglês, então tudo que tem a ver com inglês, com foreign rights, né, com compra de direitos, ela que faz. A Lívia Takemura, que é assistente de design, mas é uma designer já plena, faz alguns dos livros e faz toda a comunicação da editora, né, o design do site, das newsletters, todas as coisas lindas que vocês veem da Ubu, é culpa da Lívia Takemura. Aí a Bia cuida mais do circuito do site, uma coisa mais de falar com, né, toda a conversa com as pessoas, de atendimento aos clientes e tal. A Maria Chiaretti, que entrou um ano atrás, que ela entrou para fazer o circuito, a gente pode falar um pouco mais, que é o nosso clube de assinatura e leitura, e ela é mais de produção de conteúdo, né, de criação de conteúdo, então de pensar os conteúdos que vão junto dos livros que a gente envia, de também propor pautas para as newsletters e para os posts. E aí ela e a Júlia fazem uma parceria ali de conteúdo. E aí a Luciana trabalha com a gente no back office, que é uma pessoa só para a parte de estoque, logística, transpo e emissão de nota fiscal, devolução de consignação, toda essa parte de comercial. A Ana Caco, que trabalha, a gente divide, assim, ela trabalha para a gente e para Bazar do Tempo como representante, então ela estava indo nas lojas antes para ver como estão expostos, falar com os livreiros, ter uma coisa mais de um relacionamento com os livreiros. E que agora ela não está podendo fazer isso, está fazendo muito pouco, então ela está ajudando na parte de relacionamento com as livrarias, mas também de fazer um mailing de professores e outras coisas assim.
Então, e é isso. E a Elaine, ela trabalha metade do tempo da UBU e outra metade ela faz projetos próprios, exposições e outros livros. E ela coordena toda a direção de arte da UBU, quando a gente vai pensar um brinde novo, quando a gente está pensando numa campanha, ou nos próprios livros mesmo, que ela que desenvolve e salva algumas exceções. E a Júlia França, que é a estagiária que entrou recentemente, logo antes da pandemia, e que é assistente da Lívia, de arte, mas também já se integrou e já meio que faz um apoio para a Bia também, e já participa das discussões. E uma coisa que eu queria dizer, que acho que é interessante, assim, para mim é muito importante que tenha uma relação entre o conteúdo do que a gente está publicando e a forma como a gente vive no dia a dia. Então, assim, não adianta você aquela coisa, você fez uma editora de textos progressistas que falam de igualdade, que criticam a hierarquia, e que a própria estrutura da editora é hierárquica e opressora e etc. Então, assim, para mim isso é assim, o pior que poderia acontecer. Mas tem muito um desejo assim de que a editora funcione como parte, né, como uma parte da sociedade, como a gente gostaria que a sociedade fosse. Então, assim, a hierarquia, se ela existe, é uma hierarquia de conhecimento. Então, quem sabe mais ensina a quem sabe menos. Mas do ponto de vista das discussões, me importa muito, me interessa muito que todo mundo possa dar sua opinião e ouvir a opinião, porque eu só dar opinião não adianta, né? Então, você pede opinião e você faz o que você quer. Não. Me importa muito. Então, assim, as duas Júlias têm 22 anos, 20, 22. Me importa muito saber como é que elas veem uma discussão. Então, será que a gente põe isso no post? Como é que será que isso vai ser lido? Me interessa muitíssimo saber o que elas têm a me dizer sobre isso, porque elas são os leitores jovens da UBU, né? Então, me interessa muito ouvir o que elas têm para dizer, porque o que elas pensam estar em conexão com os leitores da UBU, né? Então, ter uma coisa fluida, né? De que todo mundo pode dar a sua opinião e saber, e às vezes é um exercício difícil, porque eu às vezes me vejo muito mais próxima, muito mais jovem do que elas me veem a mim. Eu tenho filha, não sei o quê, então às vezes eu brinco um pouco assim, que é uma relação assimétrica, que eu me sinto super jovem, mas elas me veem como super mais velha, assim. Mas eu espero assim que a gente consiga, assim, eu tenho a sensação que a gente consegue abrir, que elas conseguem colocar as questões dela e que elas se sintam escutadas. Para mim isso é muito importante. Sempre faço um pouco de feedback para saber se está rolando mesmo, porque eu acho que é uma parte constitutiva da editora, né? Você fazer os livros dentro de um processo que seja expressão daquilo que você está fazendo, né? A gente começou o clube um pouco como uma forma de formalizar uma coisa que estava acontecendo um pouco organicamente, um pouco assim espontaneamente, que é uma sensação de que a gente tinha um grupo de leitores que nos acompanhava, né? Que tinha assim uma certa comunidade de leitores. Que estavam sempre comentando, eu também quero esse, enfim, que a gente sentia que estavam próximos. E aí a gente começou a falar assim, se a gente fizer um clube de leitura e de assinatura, a gente pode garantir alguns exemplares que a gente já manda para essas pessoas, né? Então, primeiro começou como uma pré-venda, e aí depois a gente passou a formalizar o clube mesmo, que tinha outras características, porque você tem que fazer uma assinatura anual. Aí teve toda a parte técnica de desenvolver isso, mas a ideia principal do clube, eu acho, a gente começou como uma curadoria, então juntava, um mês era livro da UBU, outro mês era um livro que a gente escolhia de outras editoras independentes que estavam também propondo textos para o debate contemporâneo. E aí isso rolou por uns 7 meses, a gente lançou em agosto de 2019. A gente propôs várias discussões sobre esses livros e tal, que não eram da editora, e os da editora também. E aí, quando começou a pandemia, é que a gente mudou e transformou o circuito num clube de assinatura da UBU mesmo.
E aí eu acho que o caráter mudou um pouco, porque é como se as pessoas assinassem, né, uma carta de confiança, alguma coisa assim, né, de fidelidade, acreditando que a gente vai enviar livros que são de qualidade. E aí a nossa preocupação, a gente tem dois lados. Um lado que é uma responsabilidade de manter esse público, esse número de assinantes, né? Então, de não decepcioná-los. Então, para isso, você tem que atentar para que os livros sejam suficientemente interessantes para pessoas que não são da área, né? Então, se você propõe um livro de um determinado nicho, que eles não sejam, sei lá, agressivos, que não sejam totalmente desinteressantes para outros públicos que não estão acostumados a ler sobre esse tema, mas ao mesmo tempo sendo um clube propositivo de discussões que as pessoas não estão acostumadas a ler. Então, a nossa ideia é de fazer um clube que tenha uma diversidade de temas. Então, a gente publicou um livro que era a Revolução das Plantas, outro que era a Cidade Inteligente, outro que é sobre tecnologia, que é a Cidade Inteligente também, mas outro sobre o aceleracionismo e a sensação de asfixia no mundo contemporâneo, que é uma coisa mais filosófica, psicológica. Agora, publicamos o da Vergés sobre feminismo decolonial, por exemplo, era uma questão, feminismo decolonial, será que a gente consegue mandar esse livro para um público que não é um público leitor de feminismo, para homens brancos, feminismo negro, enfim. E aí a gente está tendo uma resposta muito legal, que é que as pessoas que não necessariamente comprariam aqueles livros têm uma surpresa, porque o livro que a gente envia tem o cuidado de ser um livro de muita qualidade, de ser alguém que escreve com muita propriedade. Então, é uma possibilidade de você entrar na casa da pessoa. Então, é uma experiência muito diferente da pessoa estar numa livraria e escolher um livro. Isso é uma coisa, ou ir no site e escolher um livro. É diferente dela receber um livro na casa dela. E um livro que ela sabe que alguém escolheu, né? Que tem ali uma aura em volta de... Não, este livro é um livro importante para o debate que a UBU está propondo sobre esse tema, né? E eu vejo isso como uma responsabilidade, porque você não pode pôr um livro qualquer nesse lugar. Se você coloca um livro que a pessoa fala, esse é o livro que a UBU acha que é importante para discutir esse tema, e o livro for fraco, no próximo mês eu perdi um assinante, né? Ou mais. Então, realmente a gente tem a responsabilidade de escolher títulos que tenham essa característica, que tenham essa força, né? Essa capacidade de ser livros síntese sobre determinado assunto, que tenham dados, ou que estejam bem embasados, uma reflexão de peso, enfim. E aí a gente está tendo na verdade, na quarentena, esse clube ele ganhou um protagonismo para a editora. A gente dobrou o número de assinantes, um pouco por isso, porque as pessoas não estão indo às livrarias, então o fato de chegar um livro na casa delas faz todo sentido. Mas além disso, porque foi se criando meio como uma comunidade. A gente dentro desse clube, a gente tem várias vantagens, benefícios, desconto no site, 3 meses de graça com o MUBI até uma certa data. A gente fez várias parcerias, desconto com a 451, mas também a gente tem uma plataforma que chama Curta Circuito, que tem vários materiais audiovisuais e textos que complementam as leituras. A gente faz eventos uma vez por mês sobre cada livro, com uma discussão. Então, a gente teve sobre o Fanon uma live com o Vladimir Safatli, Davidson Faustino, Renato Nogueira e a Priscila. E agora, no mês passado, a gente começou uma outra coisa, um outro formato, que é o UBU em Curso, que são cursos, assim, mini cursos de 2 dias sobre algum tema de um dos livros que a gente publicou, não necessariamente no circuito, mas a gente publicou, por exemplo, o Diante de Gaia, do Latour, e a gente fez um curso com o Stélio Marras, que é professor da USP, que estuda Antropologia da Ciência, que é uma coisa super nichada, e o curso lotou, ficou gente de fora, 300 vagas e o curso lotou. A gente abriu um tanto de vagas gratuitas para o circuito, então se você assina o circuito, você tem acesso a esses cursos, que custam entre 40 e 50 reais, e é uma vez por mês. Então, se na verdade você fizer a conta se você quer ter o curso e o livro, já fica bem vantajoso.
E aí, além disso, tinha umas vagas abertas para quem quisesse participar também do curso. E, então, o que a gente acaba vendo é que no final do mês a gente vai conhecendo os leitores do clube, porque eles participam de uma live, eles comentam, eles mandam chat, eles comentam no Instagram, mandam resposta na newsletter, depois participam do curso também. Então dá uma sensação um pouco de que você vai criando uma espécie de comunidade de conhecimento, assim, que é muito bacana. Está sendo muito legal ter esse circuito de assinatura e leitura. Bom, uma coisa que eu lembro que me dá muito orgulho, que foi uma coisa muito, assim, que eu realmente tenho orgulho, é que quando eu estava na Cosac Naif, editando as mitológicas do Levi-Strauss, que é um autor que era muito caro a mim na faculdade, a gente estudava Levi-Strauss em grupos de estudo, enfim, é um autor, assim, o autor máximo, assim, de você ficar lendo o texto e tentando entender aquele conceito e ler outro, e ler o texto complementar, enfim, sabe, o autor que é o grande autor para você. Eu estava editando as mitológicas, ele ainda estava vivo, e as mitológicas são 4 volumes de entre 400 e 800 páginas, né? O Homem Nu tem 800 páginas, o último. E ele publicou na França desde 1967, não, 1964 até os anos 70, né? São livros que ele foi 20 anos, trabalhou durante 20 anos sobre a mitologia ameríndia. Então ele atravessa todo o continente americano e vai fazendo uma análise dos mitos, e que aquilo ali é como se fosse a prova do estruturalismo. É ali que ele consegue mostrar como é que os mitos falam entre si, como é que tem uma estrutura que está acima do conteúdo, e através das relações entre os termos, enfim, é toda uma coisa de antropologia. E eu estava estudando aquela obra que era uma coisa importante para mim nessa minha formação acadêmica. E aí o que aconteceu foi que quando eu estava publicando o segundo volume, que é a Origem dos Modos à Mesa, eu encontrei um erro no original. Assim, um erro é assim, era uma besteira, não era uma besteira, mas assim, ele que era uma cara assim super matemático, né, faz fórmula matemática, então se tal coisa, tinha um enunciado que era contraditório com o exemplo que vinha depois. E aí eu escrevi para ele e falei, olha, se o senhor me permite, nessa passagem, parece que não está, né? E aí eu sugeri uma mudança, né, para uma correção. E aí eu recebi uma resposta dele, e depois a gente trocou várias cartas, tem uma carta manuscrita, uma carta datilografada, em que ele me disse, não, obrigada pela sua sugestão, ela realmente cabe, mas eu prefiro me ater ao pensamento da época, e me mandou um novo parágrafo para o livro. E aí, quando eu publiquei aquilo, assim, que eu tinha corrigido uma edição que está na França rolando desde 1967 e que ninguém tinha visto, eu fiquei muito contente e me senti assim, bom, agora eu já fiz o que eu precisava fazer, minha edição, já posso me aposentar, ainda bem que não, mas foi um momento bacana. O Brasil de leitores precisa uma política pública consistente, de longo prazo, que imagine uma nova geração de pessoas que daqui 15 anos, que não fique imaginando alguma coisa agora, a curto prazo, o que você vai fazer nos próximos 4 anos. Você tem que querer que o Brasil seja um Brasil de leitores para daqui 15 anos, independentemente do seu governo, e que isso é um investimento para longo prazo, você não vai colher logo, e que essa geração vai contaminar a próxima geração e a próxima geração. Enquanto você não pensar um investimento em educação, em leitura, em formação a longo prazo, você não vai ter um país de leitores.